Serviço Divino de Palavra, domingo, 20 de março de 2022, Ancião de Distrito Roberto. Amados irmãos, para este domingo, o apóstolo maior nos coloca uma palavra, da qual essa está em Jeremias, capítulo 3, versículo 23, e que nos diz: certamente em vão se confia nos outeiros, e nas multidão das montanhas, de veras, do Senhor nosso Deus, está a salvação de Israel. Amados irmãos, assim também é uma alegria muito grande poder participar desse serviço divino pela internet, juntamente com vocês, juntamente também com o primeiro pastor Cláudio, os irmãozinhos aqui que cuidam dessa transmissão, do amado organista. E assim, com a graça de Deus, já com uma situação, poderíamos dizer, mais confortável, onde já todas as congregações já estão todas ativas com os serviços divinos presenciais, e aos poucos irmãos vão pegando confiança também, vão voltando, e aqueles que ainda sentem dificuldades, aqueles também que não só por esta situação, mas talvez por outras, são agraciados por também poder receber o serviço divino, do qual esse, pela transmissão, é realizado a cada domingo, e isso nos traz muita alegria, porque os irmãos são abençoados com isso. Essa palavra de hoje, como vocês puderam ouvir aqui, a palavra de Jeremias, a preocupação dele com relação a ídolos daquele tempo do qual ele viveu, e também do tempo anterior a ele, do qual viveu também Moisés, pela vontade de Deus, pelo trabalho do qual esse de cumprir com a promessa de Deus, de levar ali o povo cativo no Egito, ali para a terra prometida. Então, vejam que muitas situações ocorreram, porque não deixaram ser conduzidos pela vontade de Deus. O apóstolo maior quer nos colocar também como a mensagem, onde ele diz: toda ajuda vem de Deus. E realmente, toda ajuda vem de Deus. Deus é onipotente, onipresente, como podemos também ouvir no serviço divino em ajuda às almas da eternidade, e onde também ali foi colocado pelo apóstolo maior, extraído daquilo que era a palavra daquele domingo, do serviço divino em ajuda aos falecidos, que Deus está sempre presente, Deus está sempre ajudando. E aqui é mencionado pelo apóstolo maior também, que a ajuda de Deus era também para essa aliança, da qual ele tinha também com o povo. Muitas vezes, como podemos ouvir também ali, muitas vezes as pessoas confundem um pouco isso, e talvez por passar por situações de dificuldades, elas acabam achando que essa ajuda não vem de Deus, por situações que vivem sobre essa terra. Mas ela vem, Deus ajuda, o que Ele promete Ele cumpre. Apenas temos que fazer aquilo que é a sua vontade, aquilo que está escrito, aquilo que no antigo pacto ali, no Antigo Testamento, era dirigido ao povo ali pelos profetas. E após a vinda de Cristo, amados, por todos os ensinamentos de Cristo, então isso
Amados, assim veio através dos apóstolos, por uma incumbência de Jesus. No texto bíblico, amados, mostra os ídolos adorados nas montanhas da Canaã, que são muitas vezes ilusões e engano para muitos, como foi para aquele povo que não queria seguir a Deus, mas preferiu então seguir a ídolos. Quando diz aqui montanhas da Canaã, eram os outros outeiros, outros montes, e não o monte de Sião, do qual ali eram colocadas imagem e eram adorados. Eles adoravam ali a essas imagens e esqueciam aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que Deus colocava para cada um deles. Tudo por quê? Por uma visão que essa muitas vezes também está nos seres humanos, nos cristãos do nosso tempo, em achar que muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com uma situação de fé, uma situação de reconhecimento, uma situação de agradecimento a Deus, mas vivem em situações melhores do que aqueles que seguem, talvez até uma saúde melhor, e esquecem que a graça, essa somente pode vir de nosso Pai Celestial. Ídolos, amados, não ajudam. A ajuda essa só pode vir de Deus. E Deus sempre esteve perto de seu povo. No serviço divino para os falecidos, então foi colocado muito claro uma situação que para os israelitas, eles achavam que quando a pessoa morria ali, acabou ali a relação dela com Deus, então nada mais era possível, e nós sabemos que não é assim, e Deus está presente no mundo do aquém e também no mundo do além. Se não fosse assim, Ele não teria mandado Jesus seu Filho amado ir a profundezas da terra, pregar o Evangelho para aqueles do tempo de Noé. Então Deus sempre esteve perto de seu povo. Mas o povo, amados, repetidamente só mostrou insatisfação com a liderança de Deus. Essa liderança da qual a Sagrada Escritura traz para nós, com a liderança de Deus através de seus profetas. Então, poderíamos dizer que o povo, de uma certa forma, sempre foi rebelde. Não digo todos, mas uma boa parte, não querendo seguir aquilo que era a vontade de Deus. Os deuses dos povos ao redor de Israel, aos olhos humanos, aos homens, eram mais atraentes. Por conta disso, eram mais atraentes. E nós sabemos, no tempo do qual vivemos, que às vezes temos esses pensamentos. Nós não estamos livres desses pensamentos. Mas às vezes temos os pensamentos. Os irmãos às vezes podem até pensar: poxa, mas eu vou à igreja, todo domingo eu vou, faço minhas orações, faço as minhas oferendas, faço os meus rogos, peço a Deus pelo próximo, procuro, quando dentro das minhas possibilidades, ajudar o próximo, não só nas orações, mas materialmente também. E tenho uma vida não tão boa quanto daquele meu vizinho da direita ou quanto o vizinho da esquerda. E, amados, esse é um pensamento que não devemos ter. Esse é talvez poderíamos dizer até um pensamento de egoísmo. Nós não podemos olhar o que da direita ou da esquerda faz ou tem, mas nós temos que olhar por aquilo que somos abençoados pela graça de nosso Pai Celestial. E, amados, não estamos impedidos daqui sobre essa terra de trabalharmos e lutarmos para ter um bem-estar, para podermos ter condições de dar uma boa vida para
os nossos filhos, de repente ser uma ajuda para aqueles que estão em nossa volta, mas isso tudo tem que ser da vontade de Deus. Não podemos lutar uma vida toda, como aqui diz a respeito do povo do Antigo Pacto, como foi aquele povo que saiu do Egito, na promessa de Deus, que teria que passar ali por 40 dias e 40 noites, e acabou levando 40 anos, e não chegou à terra prometida. Só os seus filhos que puderam dar entrada à terra prometida. Nem Moisés conseguiu entrar. Ele viu a terra, mas não entrou. Ele teve também muita dificuldade por conta da desobediência do povo para poder seguir o caminho, para poder ter força, para poder suportar todas as situações dada de Deus. E amados, então muitos levam uma vida toda angustiados por essas situações, por achar, mas eu sou fiel, eu faço isso, eu faço as minhas orações, e não alcanço a benção que muitas vezes aquele que está ao meu lado alcança. Amados, não nos preocupamos com isso, de forma nenhuma. Nós temos que ver que nem tudo está sobre essa terra, mas a maior graça, a maior benção, o maior tesouro que podemos obter, esse está nos céus, no milenário reino de paz, no cumprimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo é momentâneo, aquilo, amados, não é igual, como diz aqui o apóstolo maior, esses ídolos, amados, esses deuses atraentes, como aqui são colocados, não é igual ao Deus vivo, aquele que nos dá força para suportar as muitas dificuldades que temos que passar sobre essa terra. Não pensam vocês que aqueles que muitas vezes julgamos que têm mais condições, uma vida melhor do que a nossa, que eles também não passam por problema? Não sabemos o que está no interior de cada um desse, não sabemos o sentimento desse, da preocupação, amados, de perder o que tem, e que às vezes levam uma vida toda com esse sentimento, como levou aquele povo de Israel que não conseguiu entrar na Canaã. E, amados, falsas imagens que são colocadas, às vezes também nós, como povo de Israel, exigimos que Deus nos ajude com todos os problemas que muitas vezes passamos, possivelmente problemas da vida, muitas situações difíceis. E, amados irmãos, também nós temos esse pensamento. Talvez alguém peça sucesso econômico, achando que Deus não corresponde a esses desejos, pede saúde, achando que Deus também não corresponde a esses desejos. Amados, tudo está na mão de nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo, em uma determinada situação de sua vida, ele teve uma vida, poderíamos dizer, muito confortável. O apóstolo fala aqui também de uma situação de pessoas que criam um mundinho em sua volta para obter necessidades próprias, e essas pessoas muitas vezes não medem consequência e não medem também muitas vezes prejudicar aquele que estão em sua volta. E o apóstolo Paulo, ele viveu nesse mundinho. Ele, quando era Saulo, ele tinha muitos servos, servidores ali em sua volta. E ele tinha essa situação, essa regalia, esse conforto. E como sempre ouvimos ouvir em nosso tempo, quando ele teve a possibilidade, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de poder ter Jesus na sua frente,
dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele largou tudo isso para trás. Vejam que situação. Ele largou tudo isso para trás e seguiu o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um problema sério de saúde em sua vida, aonde que ele pediu, em uma determinada situação, pediu a Jesus que tirasse dele pediu a Deus que tirasse dele um espinho da carne. E qual foi a resposta que ele obteve? Ele, com todo o seu trabalho, com todo o seu segmento, com tudo que ele deixou para trás, poderia achar, ou aqueles que estavam em sua volta, que isso seria possível, mas Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. E ele seguiu o caminho, ele venceu a carreira da fé, e, amados, foi merecedor da coroa da vida eterna. Então, vejam essa situação. O apóstolo Paulo teve essa graça, essa benção, mas muitos em nosso tempo, e assim também como foi no tempo, no antigo pacto ali do tempo do povo de Israel, muitos acabam se afastando de Deus, achando que Deus não está procurando por eles, e procuram outras ajudas em outros lugares. Momentaneamente isso pode se tornar confortável. O príncipe das trevas não está preocupado com aquele que está caído, ele está preocupado com aquele que está de pé, com aquele que luta, que vai, quer buscar a graça de Deus. E, amados, é isso que acontece com muitos. Muitos se afastam e vão procurar outras ajudas, outras situações. Eu ouvi de um senhor esses dias, que eu até fiquei triste por ele, orei por ele e disse para ele assim: cuidado, revê teus conceitos, revê teu pensamento, porque ele me dizia que passou por uma situação muito difícil, fortes dores, uma enfermidade muito grande, e ele ia nos médicos, fazia exame, isso, aquilo, achando que era Covid, não era, achando que era isso, não era, achando que era aquilo que não era, e o tempo foi passando, e alguém disse para ele: procura isso, que isso vai resolver teu problema. E ele achou para o melhor e foi. E depois que ele foi nesse lugar, no dia seguinte ele falou que estava bom, ficou bom. Eu olhei para ele, na hora eu pensei, aquilo que está na Sagrada Escritura também, Deus deu a benção a quem? Da cura, aos médicos. Eles estudam, e não é pouco. Muitos estudam 10, 12, muitos estudam a vida toda para se atualizar, médicos, para poder atender pessoas, até por um juramento que faz a Deus. E eu ouvi aquilo dele, eu falava assim: mas você não acha melhor que essa sua ajuda que você está procurando não tem que ser através dos médicos, numa oração, pedindo para que Deus ajude? Ele falou: mas eu fiquei bom. Eu falei: tá bom, você ficou bom. Ali, numa semana depois, eu tive com ele de novo. Aí ele falava: puxa, rapaz, me voltou aquelas dores assim. Aí eu disse para ele, falou assim: tá aí, ó, procura os médicos. Você tem que procurar o médico. Uma hora o médico vai achar o seu problema, ou vai ver o que você tem que fazer. E, amados, é dessa forma. E como está na palavra aqui de hoje, muitos se afastam, achando que não tem ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus muitas vezes não vem no tempo que nós queremos, mas vem no tempo que Deus quer dar para nós. E é essa a preocupação. E assim agiu o povo do tempo de Israel. E assim pode ser para nós em nosso tempo. Eles lá no tempo deles, e assim nós no nosso tempo. Quais são os perigos que possam nos afastar da casa de nosso Pai Celestial, da graça de nosso Pai Celestial? E temos que cuidar com esses osteiros, temos que cuidar com esses ídolos, porque eles podem nos afastar. E, amados,
levarmos a nós daquilo que não é a vontade do nosso Pai Celestial. Temos que ficar firmes. Essa palavra de hoje nos leva a muitas situações das quais cuidados temos que ter. E procuramos buscar a vontade de Deus através de sua palavra. Por isso que a palavra de hoje, então, vem, se temos uma enfermidade do corpo, temos que procurar o quê? Os médicos e orar. Se temos uma enfermidade da alma, nós temos que procurar o quê? Amados irmãos, o altar de Deus, a palavra, os sacramentos, o perdão dos pecados, para alcançar essa graça de nosso Pai Celestial e não nos desviarmos daquilo que é a sua vontade. Amém.